Que horas são, Prata? 6 horas e 44 minutos. Aliás, Que Horas São, Prata é o nome do nosso blog, o título do nosso blog. Foi intitulado assim pelo pessoal do itapuãonline.com. Acesse, dê uma olhada. Tem o blog do Bahia no Ar, tem um blog falando sobre direito, tem o blog de Silvio Mendes. Acesse, dê uma olhadinha, vale a pena demais. E agora vamos às imagens da Torre da TV Itapuã para saber como é que está o trânsito no dique do Tororó. Fluindo, sem problemas, sentido Bonocô, tudo livre agora. Agora um pouco mais lento no sentido centro da cidade. Imagens ao vivo da região do dique do Tororó, direto da Torre da TV Itapuã. Se está saindo de casa, observe se pode pegar outro roteiro, porque dique do Tororó, sentido centro da cidade, nesse local o trânsito está um pouco congestionado. Já no sentido Bonocô, o trânsito flui normalmente, mas é intenso. Agora essa história absurda, gente. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessas? Hein? O que se passa? Uma pessoa dessas tem coração, meu Deus. Eu fico me perguntando, eu não entendo. O menino, bebê, de apenas 2 meses, foi envenenado pelo próprio pai, na Barroquinha, no centro de Salvador. A mãe, desesperada, claro, registrou queixa na DERCA. O pai segue foragido. Segundo a polícia, a mãe e o menino estavam na casa do acusado. Quando a mãe vacilou, ele deu chumbinho para o bebê. Chumbinho, veneno de rato. E sabe qual o motivo? Uma briga entre o pai e a mãe. A mãe queria que ele fizesse o teste de paternidade e, pelo jeito, ele não queria assumir a responsabilidade. E resolveu se vingar em quem? Na criança, no inocente. Por sorte, por obra de Deus, militares do Corpo de Bombeiros estavam por perto, prestaram socorro imediato ao bebê. Mesmo assim, o menino segue internado em estado grave. Daqui a pouco, o depoimento da mãe. Antes, detalhes dessa história absurda na reportagem de Léo Rodrigues. O bebê foi levado para o Hospital Roberto Santos na tarde desta segunda-feira. Segundo os médicos, a criança está na UTI pediátrica em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. O bebê de 2 meses e meio foi envenenado pelo próprio pai, o motoboy Marco Antônio Ribeiro Almeida, de 37 anos. A criança estava na casa dos avós paternos com a mãe. No momento em que ela foi até a cozinha beber água, Marco Antônio deu veneno de rato para o filho. Depois disso, fugiu. O tio da criança conta que o motoboy tinha feito ameaças antes de cometer o crime. Quando minha irmã estava grávida, ele queria de qualquer jeito que ela tomasse remédio para tirar. E há pouco tempo ele fez uma ameaça contra ela. Eu até briguei com ela porque ela não deu queixa. Marco Antônio Ribeiro. Marco Antônio Ribeiro, aqui tem polícia. Aqui tem polícia. E aqui tem gente de bom coração, diferente de você. 3235-0000. Me perdoe. Isso é uma coisa inaceitável, sabe? Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cidadão vai ouvir uma coisa dessas e ficar em sua casa, sentado. Não. Se vir e se souber onde esse homem, se é que a gente pode chamar de homem, né? Essa criatura está, por favor, denuncie. 3235-0000. Segundo a mãe do bebê, o pai não tinha registrado o menino, não. E era exatamente porque ele não queria registrar o menino que tudo aconteceu. Se vingou na criança. Daqui a pouco a gente vai conversar com o doutor Brandão a respeito desse tipo de coisa que continua acontecendo com frequência, não só aqui na Bahia, mas em outros estados do país. Vide o caso Joana, lá em São Paulo. Mas agora, eu posso chamar a mãe agora, seu Dante Matisse? Vamos ouvir a mãe. Agora você, que já pariu. Imagine, você vê o seu bebê desse tamanho, de 2 meses, bebezito ainda, com chumbinho, veneno de rato na boca. Pense bem, veja aí como a mãe ficou. Eu estava desesperado, com aquela agonia, aquela eufórica, agoniada, e chorava, gritava muito, e o choro do menino era de piedade demais. Eu não sei como a criança daquele jeito aguentou sobreviver isso. O menino todo molhado, cuidando, e a boca tanto, mas tinha tanto veneno na boca do menino. Eu não sabia o que fazer, eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, que me ajudasse, que prendesse ele, que ele estava descendo as escadas para a polícia pegar, ele estava tentando matar meu filho. Aí eu peguei Gabriel, saí correndo com ele, balançando, e joguei debaixo da torneira da água. Peguei o menino debaixo da água e botei, aí lavando a boca dele na torneira, lavava, e ele gritava, ele não parava. Aí veio um colega dele que trabalha lá em frente à loja, ele pegou o menino no colo e saiu correndo para o corpo de bombeiro. O pai disse que não queria a criança. Então, até que ponto ele pode tentar obrigar a mãe? Vocês viram no depoimento de um dos familiares que ele tentou obrigar a mãe a tomar remédio para abortar o menino.
Primeiro, erro dele, né? E depois, esse absurdo. É um criminoso, é um criminoso, é um criminoso. Marco Antônio Ribeiro, acusado de botar chumbinho na boca do próprio filho, de 2 meses. Se você puder ajudar, em nome de Jesus, faça isso. Da mesma forma que nós fizemos um apelo aqui na semana passada, para que as meninas de 17 anos voltassem para casa, lembra? E nós fomos atendidos, assim acontece novamente. Por favor, denuncie. Se você souber onde está Marco Antônio Ribeiro, que deu chumbinho para o filho de 2 meses, ligue para a polícia, ligue. E se não tiver coragem, mande um e-mail para cá, que eu faço questão de encaminhar para a polícia. Faço questão. bahianoar@tvitapuã.com, danielaprata@tvitapuã.com. Pode mandar. Se tiver medo de ligar, pode mandar para mim que eu mesma mando. Faço questão absoluta. Marco Antônio Ribeiro. Vou bater nessa tecla. Até aparecer, né, Marco Antônio? Ai, e onde é que a gente vai parar? O guarda municipal, um senhor de 50 anos, é acusado de estuprar a própria filha de 15 em São Francisco do Conde, região metropolitana. Esse também está foragido. Quem tem mais informações é a nossa repórter Aline Castelo Branco. Aline, esse pai acusado de estupro, já teve prisão preventiva decretada? Olha, Daniela, já teve sim, a prisão preventiva já foi solicitada, agora a polícia está à procura dele, ele está foragido. O Valdemiro Silva Miranda, mais conhecido como Zélio, está sendo procurado pela polícia. Ele é acusado de ter estuprado a filha de 15 anos e quem fez a própria denúncia foi a garota. E no depoimento à polícia, ela disse inclusive que o pai ameaçava com armas e facas e pedia para que ela ficasse calada. Valdemiro, inclusive, Daniela, esta é a foto dele aí, são a imagem dele, ele já foi acusado, já teve uma passagem pela polícia por ter estuprado o mesmo tipo de crime, uma outra filha em 2006, que na época tinha também 15 anos de idade. Então esta imagem, ele está foragido, Valdemiro Silva Miranda, acusado de estuprar a filha que tem 15 anos de idade em São Francisco do Conde. Daniela. Muito obrigada, Aline. Da mesma maneira, quem souber, pode botar só um pedacinho da foto dele novamente? Por favor, quem souber onde está esse homem, ligue 3235-0000. 50 anos, acusado de estuprar a filha de 15. Foi a própria menina que denunciou, sabe? É mais um caso de violência dentro da família. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o juiz Brandão Neto. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo Ele é bem? da comarca de Santo Estevão. Antes da gente entrar no nosso assunto, que são os crimes cometidos dentro de casa por pais de famílias separadas, de famílias desestruturadas. Olhe mais um exemplo. Em Nova Viçosa, a Polícia Civil, no extremo sul da Bahia, decretou a prisão preventiva de Sônia Soares dos Santos, doutor, de 35 anos. Ela é acusada de exploração sexual da própria filha de 11 anos. Ela vendia a menina. O crime foi descoberto porque prenderam um mestre de obras, Astor Caldas Malta, de 50 anos, na casa dele mesmo, em flagrante, com a filha de Sônia e outra menina de 7 anos. Astor confirmou a participação da mãe nesse esquema, disse que pagava R$10 para fazer sexo com a menina. Alcoólatra, essa Sônia, fazia faxina na casa de Astor. Para abusar da menina, ele pagava R$10 e a criança foi levada pela mãe, doutor Brandão, à casa do explorador 5 vezes nos últimos 60 dias. A criança de 7 anos, a amiga, também foi abusada. E o detalhe, essas meninas são aquelas meninas que foram encontradas lá no Rio de Janeiro com um caminhoneiro. Elas já tinham fugido de casa e pegaram carona com esse caminhoneiro, foram abusadas também. Doutor Brandão, o que acontece com a nossa lei em relação às famílias? Muitas vezes a criança demonstra que não quer ficar ou com o pai ou com a mãe e ainda assim, pela lei, ambos têm direito à visita, ao convívio com esses filhos. O que é que a lei pode fazer? O que é que a gente pode tentar, a partir do nosso código atual, fazer para mudar essa situação, já que tem criança que morre, que é abusada sexualmente, que sofre de vários tipos de violência por causa disso? Bom, na verdade, esses casos aí de violência dentro da própria família, é interessante que o Ministério Público ajuize uma ação, né, de destituição de guarda, né, ou do pátrio poder, para a colocação dessas crianças em família substituta. Não é interessante que um pai que esteja com esse perfil, né, de violência contra a própria filha, que tenha ocorrências criminais contra a própria filha, ele continue na convivência com essa filha. Então, cabe ao Ministério Público ajuizar uma ação na Justiça da Infância e da Juventude e pedir para colocação em outra família ou então numa casa de acolhimento até que se habilite uma nova família
para que não fique próximo a esse pai, que está lhe trazendo tantos danos na própria casa, né? A gente viu ontem, doutor, esse aqui é o juiz, gente, José Brandão Neto, falando sobre violência contra crianças cometidas dentro de casa. Ontem mesmo a gente viu aqui, mostrou o caso da menina de 11 anos que foi estuprada pelo pai. A mãe não queria que a menina fosse para a casa do pai. O pai entrou com um pedido na justiça e foi concedido o direito de visita, obviamente. Só que a menina dizia, minha mãe, eu não quero ir. E ele, de fato, abusou sexualmente da menina e fez ameaças gravíssimas. Então, como é que se faz num caso assim? A justiça ouve também a criança? Houve, sim, se marca uma audiência. Agora, é interessante que, nesses casos, que se evite, quando tem uma propensão a algumas denúncias contra o próprio pai, se evite que esse pai visite de uma forma mais tranquila, de forma autônoma, essa criança saia com ela. Não é? É bom que se faça uma visita monitorada, né? Porque se deixar um pai com esse perfil visitar essa criança, ou sair com ela, né, para um lugar assim, sem um monitoramento, é possível que essa violência toda aconteça, como nesse caso aí, e aquele outro caso lá do Rio de Janeiro. Porque, geralmente, ainda que pese a chamada alienação parental, ainda que se fale que a mãe está dizendo que o pai não é uma boa pessoa, que não presta, etc., se o pai tiver um perfil muito violento, não é interessante que esse pai visite essa criança ou saia com ela sozinho, sem um monitoramento. Doutor, eu já chorei tanto com aquele caso lá de São Paulo, da menina Joana. Quem acessar o r7.com e pesquisar vai encontrar. A menina morreu. A guarda era da mãe, o juiz de lá concedeu a guarda para o pai, que já tinha passagem de agressão ou histórico de agressão. A menina, em um mês que ficou com o pai, morreu. Foi torturada, depois ele foi acusado de tortura, enfim. E o juiz mesmo assim concedeu, porque olhou pela letra fria da lei, não é? O senhor acha que tem que existir algum tipo de modificação ou que a lei, do jeito que está, o senhor que trabalha com isso, está boa? Não, na verdade, eu acho que tem que haver mais uma postura mais rígida nesses aspectos. Então, a lei está razoável, né? Agora, cabe ao julgador, com a participação do Ministério Público, restringir essa liberdade de o pai, no caso de uma alienação parental, por exemplo, simplesmente por causa de uma alienação parental que é grave, mas é mais grave ainda um pai que cometeu uma violência, que já tem um histórico negativo contra a própria filha, está com a guarda dessa criança. Então é melhor que continue com a mãe, mesmo em situações de alienação parental. Exatamente. E a menina dizia, mamãe, eu não quero ir, mamãe, eu não quero ir. E a mãe chorava copiosamente. A menina tinha marca de queimadura nas nádegas, tinha marca do corpo todo de tortura, uma coisa horrível, doutor. E para quem não sabe, o doutor José Brandão Neto é o responsável pelo projeto Toque de Acolher, que pega crianças ou visa colocar crianças de determinada idade dentro de casa em determinado horário. Foi uma medida polêmica, mas que surtiu efeito positivo lá em Santo Estevão, não foi, doutor? Tá, sim, está tendo efeito positivo. Em 2009 foi uma redução da violência juvenil em torno de 71%. Eram 30 casos por mês de violência juvenil, ou seja, os adolescentes como autores de crime e também como vítimas de crime. De 30 casos por mês caiu para 10 por mês, uma redução de 71%. Em 2010 caiu para em torno de 50%, até os dados que temos aí. E também combate à prostituição infantil, combate à pedofilia. Já tivemos relatos de um dono de restaurante que falou que um caminhoneiro foi lá pegar uma menina de 12, 13 anos para prostituir e não achou mais. Aí o dono do restaurante falou para ele, aqui está tendo esse toque de acolher. Aí ele, é por isso que eu não estou achando mais minhas menininhas para fazer o sexo. Mentira. Expressão que ele falou, inclusive saiu até na revista nacional. Aí ele falou, não vou para outra cidade que não tem toque de acolher para pegar essas meninas. Que infelizmente na BR, quem pratica em regra, infelizmente, são alguns caminhoneiros irresponsáveis, que estão longe de suas famílias e se aproveitam nos pontos, nos prostíbulos, para pegar essas meninas. E quero deixar bem claro, Daniela, que quem comete, mesmo a criança abaixo de 14 anos, querendo namorar, querendo ter um ato sexual, mesmo ela querendo, não pode, é proibido, e é o chamado estupro de vulnerável, e quem fizer qualquer ato sexual com essa criança abaixo de 14 anos, pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. Tá bom, e muito obrigada pela sua entrevista, ressaltando a necessidade de planejamento familiar, porque todas essas crianças que a gente falou aqui, as situações são diferentes, mas são todas vítimas ou, como é que a gente pode dizer, vieram de famílias desestruturadas. Famílias completamente sem noção de estrutura emocional, uma vulnerabilidade total para as crianças. Obrigada, viu, doutor? De nada, obrigado. Parabéns pelo trabalho do senhor. Olha, força aí. Até a próxima. Okay. E quem quiser assistir novamente essa reportagem, tem até um recado no blog sobre isso, acessa o itapuanonline.com. Planejamento familiar, minha gente, em nome de Jesus, se não quer parir, se previna. Tem o CEPAC aqui do lado, na federação, é de graça. Eu vou deixar informações do blog para você não ter motivo de errar, tá certo? Agora eu quero saber como é que vai ser a situação do Bahia e do Vitória para as próximas partidas. No próximo bloco, essas informações com Walter Lima e ainda
Que isso aí é um treinamento, é? Ah, estão treinando na piscina, seu Walter. E ainda esse menor aí, apreendido, acusado de participação em uma chacina em Lauro de Freitas. 4 pessoas foram mortas e ele estava ontem no Nordeste de Amaralina com uma das armas do crime.